Muito bem, rapaziada, muito bem, pessoas que estão nos acompanhando, estamos começando o Desperta ECL hoje, 7 horas da manhã, segunda-feira, 26 de junho, muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito obrigado a todas as pessoas que já estão por aí nos acompanhando pelas redes sociais. Este programa vai ao ar, ao vivo, todos os dias, às 7 horas da manhã, portanto, são 7 horas e 1 minuto, horário de Brasília. Claro, tem muita gente que aproveita para acompanhar este programa na reprise, muita gente tem me dito isso, né, Leandro? Não acordo às 6 horas da manhã, então não consigo assistir o programa às 7, então não tem problema, você pode espalhar este programa também, porque tem gente que acorda, às vezes tem gente que acorda às 7h30, começa a ver o Desperta aqui. Caso vocês não saibam, informação importante. Se você está nos assistindo principalmente no YouTube, este programa é transmitido em várias redes sociais, tá, gente? Para deixar mais confortável a vida de quem prefere ver aí no Facebook, no Instagram, no Twitter, na Twitch e tal. Mas no YouTube tem uma possibilidade, nas outras redes eu imagino que no Facebook também possa fazer isso, né? Mas sei que no YouTube dá para fazer isso. Você começou a ver o programa às 7h15, 7h20, 7h30, 10 para as 8, pode começar a ver o programa e pode puxar a barrinha lá pro começo, então o seu Desperta não começa às 7, começa às 10 para as 8, por exemplo. De todo modo, muita gente tem falado comigo, me encontrado aí nos finais de semana, por aí, e falado que costuma ver na reprise porque acorda um pouco mais tarde, então vê o programa lá às 8, 8h30, aquela coisa toda. De fato, a gente tem notado que o público, né, total dos vídeos do Desperta, depois que o Desperta vai para o ar, ele cresce muito exponencialmente aí para dezenas de milhares de pessoas com frequência passando aí ao longo da semana e ao longo do mês, principalmente, mais de centenas de milhares de pessoas que assistem este programa, então não precisa assistir ao vivo, claro que não, mas se você acompanha este programa ao vivo, fica tranquila, fica tranquilo, nós faremos o seguinte, a gente vai ver tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, as notícias mais importantes e, claro, vai trazer para vocês com contexto para que todo mundo fique um pouco mais esperto, né? Que esse é o objetivo deste programa, tá? E também fazendo aquela crítica de mídia necessária, faremos de novo hoje aqui, pegaremos uma manchete aí do jornal que saiu por aí e a gente vai fazer aquela coisa que meus colegas jornalistas adoram, só que não, né? Adoram ao contrário, né, Jimmy? Reescrever a manchete do jornal, eu sei. É muito chato quando isso acontece, mas tudo bem. Quando tem matéria boa aqui, a gente elogia, fala o nome do repórter, bota o nome do jornal, aquela coisa toda. Quando a gente acha que o negócio está um pouquinho distorcido, a gente vai para o outro lado e tenta dar uma consertada, porque o nosso compromisso é com quem? Com os colegas jornalistas? Não. Com a classe jornalística? Não. O nosso compromisso é com quem? Com quem está assistindo a gente, claro, né? Com vocês, tá bom? Então faremos isso aqui sim, sem problema nenhum, e espero que vocês aproveitem e consigam entender um pouco também das engrenagens da imprensa, como as coisas vão, como as coisas vêm. Às vezes é interesse, às vezes é só barbeiragem, às vezes é só opção ideológica, né? Cada caso é um caso, tá bom? A gente vai analisar esse caso de hoje aqui. Vamos lá então, gente, quem vai chegando vai deixando seu like, vai assinando também os canais do ICL. Hoje, aliás, novidade, hoje estamos transmitindo este programa também pelo meu canal lá do YouTube, tá? Pra gente reforçar, aumentar o nosso público. Então você pode assistir em todos os canais do ICL, em todos os canais do Edu Moreira, mas também confortavelmente, quem preferir, quem já tá por aí, pode assistir lá também no canal do Leandro Demore no YouTube. Então este programa está sendo transmitido para vários canais ao mesmo tempo e vamos aumentar essa rede, né? Porque o nosso objetivo é chegar no maior número de pessoas possível. A gente está completando aí 2 meses de programa, estamos fazendo uma média aí de pessoas diária no ao vivo, 13, 14, 15 mil pessoas ao vivaço, né? E tem dias que passa muito disso, já chegamos a 19, 20, 21 mil pessoas acompanhando este programa no ao vivo, o que é espetacular. Portanto, muito obrigado. Vai deixando seu comentário por aí. Ó, vamos lá então? Vamos passar rapidamente por coisas um pouco mais rápidas e depois vamos nos demorar no assunto principal de hoje, que é o senhor Arthur Lira. A Polícia Federal encontrou um livro caixa. Sabe o livro caixa do Al Capone, sabe? A gente acha que o mundo mudou muito, né? E essas coisas não existem mais. Gente, livro caixa de máfia existe até hoje, tá? Aliás, o lugar mais seguro para você ter a sua contabilidade da sua empresa mafiosa aí, do seu sistema mafioso, é o papel, né? Não é na nuvem, não é no celular do Mauro Cid, né? Não é nesses lugares. O lugar mais seguro para você ter contabilidade hoje é o papel. Não à toa as máfias do mundo todo usam livro caixa ainda. Não à toa o PCC usa livro caixa, né? E a PF apreendeu um livro caixa.
um livro caixa sobre a investigação da máfia lá dos tais kit robótica, né? Nesse livro caixa tinha lá 11 menções a transferências, depósitos ou repasses em dinheiro para alguém, Jimmy, alguém, não sei quem, chamado Arthur. Não sabemos quem ainda, tá? Por acaso, esses repasses, né, eram feitos pela galera ali, que é o assessor de confiança do Arthur Lira, o motorista do assessor, né? Por acaso, esses eram os maiores repasses do livro caixa. Veja só, por acaso temos Arthur Lira, né? O nome do Arthur Lira no meio desse negócio todo. Por acaso tinha repasses para o Arthur, por acaso eram os maiores, né? E tem outros acasos na matéria aí. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, então fica por aí que a casa, como a casa do Arthur Lira já caiu várias vezes, né? Acontece que a casa dele vem sendo protegida há muito tempo, né? Principalmente lá nas Alagoas, né? Mas as coisas estão saindo aos poucos e as coisas não serão esquecidas, viu, senhor Arthur Lira? Vamos lá para a Folha de São Paulo de hoje, julgamento de Bolsonaro no TSE. Lembrando que o julgamento começou na semana passada, dia 22, quinta-feira, e nessa semana teremos 2 sessões do julgamento antes do recesso do tribunal. Dia 27, portanto, amanhã, mais uma sessão, e dia 29, se eu não me engano, né, na quinta-feira, uma outra sessão. Há expectativa de que o julgamento possa terminar essa semana e Bolsonaro já saberemos se estará fora das urnas pelos próximos 8 anos. Tá? Na verdade, 7 anos, porque conta a partir de 2022. Então, eu sempre costumo dizer, em vez de falar inelegibilidade e não sei o que, é o seguinte, vamos resumir o negócio, gente. Bolsonaro ficará de fora das eleições até 2030. Pronto. Esse é a pena que o Bolsonaro pode receber neste julgamento. Vamos simplificar o que é que está acontecendo? Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores estrangeiros, pegou um inquérito da Polícia Federal que estava sob sigilo e ainda correndo, não tinha acabado, pegou aquele inquérito, manipulou o inquérito para mentir para os embaixadores, dizendo que hackers tinham a capacidade de entrar no sistema eleitoral brasileiro e mudar votos de um candidato para o outro. Isso é mentira. Quem desmentiu isso, Jimmy? Foi Che Guevara? Não. Foi o Nelson Mandela? Não. Foi o MST? Não. Quem foi? O delegado da Polícia Federal que fez a investigação. Ponto, tá bom? Esse é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro pegou um inquérito da Polícia Federal, distorceu esse inquérito, inventou conclusões que não estavam no inquérito, segundo o próprio delegado, em um depoimento oficial para a PF, e mentiu para os embaixadores estrangeiros usando o seu poder político, o seu poder econômico e os meios de comunicação do Estado, porque aquilo foi transmitido pela televisão, pela rádio e pelos canais de internet. Caso seja condenado, Bolsonaro fica de fora das eleições até 2030, tá bom? Esse é o caso. O negócio volta amanhã. A Folha fez aqui um Q&A, né? Um perguntas e respostas, o clássico perguntas e respostas. O julgamento da ação eleitoral que pode tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível será retomado às 19 horas da terça-feira em sessão do TSE. 19 horas? Será que tá certo isso? 7 horas da noite? Pode ser, né? Depende da pauta. E aí fizeram uma lista de perguntas e respostas, né? Porque esses casos acabam se complicando muito até pelo uso das palavras, né? Inelegibilidade, né? Abuso de poder econômico, reunião com embaixadores, fica tudo muito esquisito. Até andaram fazendo uma pesquisa esses dias aí e metade da população acha que ele tem que ser cassado e metade não. Levemente a maioria acha que sim. Mas eu duvido que as pessoas consigam explicar esse caso pra gente, a maioria das pessoas, e não por incompetência nem nada, porque as informações chegam desse jeito meio difícil de entender, né? Burocratizado, esse léxico, né? Inelegibilidade, o que é isso e tal. Então, eu acho que as pessoas nem sabem que estão rolando, na real, né? Nem sabem o que está rolando, essa é a verdade, né? Você fazer pergunta em pesquisa pública, em casos complicados e complexos como esse, eu acho que antes de mais nada, eu não sei se isso é usual em pesquisa, poderia ser, né? Eu tô dando um chute aqui, eu não entendo nada de pesquisa, mas eu vou dar um chute. Eu acho que o pesquisador deveria perguntar para a pessoa antes, deveria fazer assim,
A senhora, o senhor, sabe o que é o caso da inelegibilidade do Bolsonaro? Sei. Então me explica. Porque se a pessoa não sabe, a pessoa vai dar qualquer opinião, né? E, eventualmente, é o que acontece. As pessoas, elas pegam meio de orelhada aí na imprensa, não entendem direito, porque é mal explicado de fato, porque são casos eventualmente complexos e chatos e as pessoas têm mais o que fazer e estão certas. A pessoa não é obrigada, né? Não é obrigada, a responsabilidade é nossa de passar a informação de modo claro, limpo e cristalino, não das pessoas. As pessoas estão preocupadas em comprar o almoço de amanhã e estão mais do que corretas, né? Tem mais o que fazer do que tentar ficar decifrando capa de jornal, né? Não é responsabilidade delas. Mas aí, eu acho que são casos que as pessoas não sabem direito o que está rolando, né? E aí pode passar a sensação para muita gente que vai tirar o Bolsonaro da eleição porque o Bolsonaro deu uma opinião numa reunião. Tem essa sensação muito forte. Até mesmo em parte da esquerda tem essa sensação, né? Ah, estamos indo longe demais, o Bolsonaro só deu a opinião dele numa reunião. Não, ele distorceu conclusões de um inquérito sigiloso da Polícia Federal usando fatos que não estavam lá, ou seja, ele inventou, manipulou, mentiu em relação à conclusão de um inquérito sigiloso da PF para mentir para embaixadores estrangeiros, e uma mentira grave, dizendo que hackers tinham a capacidade de tirar votos de um candidato e colocar em outro, ou seja, mentindo que o sistema eleitoral brasileiro era completamente manipulado por hackers. Não há indícios que tenha ensejado sequer uma investigação em relação a isso no inquérito da Polícia Federal, dito pelo próprio delegado. Esse é o ponto. Eu acho que tenho a sensação que as pessoas não sabem muito bem esse caso, porque é um caso meio xarope mesmo de explicar, né? Então aqui, ó, tem tudo o que vocês quiserem saber, é uma matéria de serviço da Folha, tá? Para quem tiver ligado, tiver interessado, quiser acompanhar o negócio, porque vai acontecer essa semana, pode ser uma semana decisiva, de fato, para o Bolsonaro, né? Que horas começa o julgamento? Começa terça-feira às 19 horas. Onde assistir o julgamento? A sessão plenária de julgamento do Bolsonaro no TSE será transmitida no canal do YouTube do TSE. Aliás, Jimmy, pode perguntar para nossa produção se o ICL vai fazer transmissão, porque o ICL tem feito transmissões nos canais do ICL das CPIs. Tá? Então, se você quiser acompanhar a CPI dos atos golpistas, CPI do MST, CPI das Americanas, CPI hoje em dia tem CPI tudo, né? CPI dos ursinhos Pooh, CPI dos Smurf, todas as CPI que estiver rolando por aí, o ICL está transmitindo as CPIs, tá? Então você pode acompanhar ali, muitas vezes tem comentários do William De Luca, de outras pessoas, lindas, maravilhosas, cheirosas, bem vestidas, qualificadas, aquela coisa toda, né? Bem informadas, principalmente, que é o que interessa, né? E aí, vamos ver se o pessoal do ICL também, da nossa production, vai transmitir também o julgamento do Bolsonaro, tá? Se transmitir, você pode acompanhar nos canais do ICL, se não, você pode acompanhar no YouTube do TSE. Hoje tem a CPI às 2 da tarde. Hoje tem CPI 2 da tarde, que CPI que é hoje? CPI dos atos golpistas, hoje 2 da tarde, e daqui a pouco saberemos se transmitiremos também a sessão. Vamos transmitir o julgamento do Bolsonaro também. Então, hoje você acompanha aqui o Desperta. Depois você acompanha o CL Notícias, primeira edição. Depois você acompanha a CPI dos atos golpistas. Depois, às 6 horas da tarde, você acompanha o ICL Notícias, segunda edição, tudo isso nos canais do ICL. Amanhã de manhã tem Desperta, depois tem ICL Notícias, primeira edição, depois tem ICL Notícias, segunda edição, e amanhã à noite tem uma aula magna espetacular, vou falar dela no final do programa, tá bom? Com o filósofo, pensador intelectual italiano Domenico De Masi, tá bom? A gente fala sobre isso no final. Então, muito bem, aqui vocês podem dar uma olhada. Lá na Folha tem todo o serviço, como que a coisa vai andar, aquela coisa toda. Ainda na Folha de São Paulo, estratégia de Bolsonaro no TSE contesta provas e tira peso de fala de embaixadores. Vamos ver o que está trazendo a Folha de São Paulo pra gente aqui. A defesa do Bolsonaro no julgamento do TSE, que pode torná-lo inelegível por 8 anos, eu odeio essa palavra, que pode tirar Bolsonaro das urnas até 2030. Eu vou começar a militar como um chato, que eu eu sou profissional em ser chato. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento do TSE. Eu já acho um saco abrir matéria com isso aqui, assim, sabe?
Porque assim, ó, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, beleza, bota a PL depois em outro lugar lá embaixo, não precisa botar aqui, não faz diferença. No julgamento do TSE, abre a sigla depois. Isso aqui você vai colocando, sabe, é como colocar pardal, você vai colocando limitador de velocidade no lead. As pessoas cansam de ler isso aqui, é muita informação, né? Particularmente eu acho isso. Mas eu vou começar a militar para isso aqui, ó. Em vez de que pode torná-lo inelegível por 8 anos, vamos mudar para que pode tirar o Bolsonaro das urnas até 2030. Ou deixa 8 anos também, faz o que você quiser. Mas o inelegível é uma palavra inelegível, né? Não podemos eleger a palavra inelegível. Tudo bem que é o termo técnico e tal, correto e tal, não sei o quê. Mas usa depois, ou explica, né? Fica muito distante das pessoas, eu acho, na minha opinião. Fica muito distante das pessoas, assim, isso aqui é muito, sabe, afasta a compreensão. Depois a pessoa vai responder lá, ela fala que não, que o Bolsonaro não tem que ser tirado das urnas. Mas por que ela tá falando isso? Primeiro porque ela nem leu isso aqui, nem entendeu. Se leu, não entendeu. Porque não é fácil mesmo, é difícil, gente. A gente tem aí quantos por cento da população brasileira nas últimas pesquisas, eu não sei mais, mas já foi tipo 50%, 60% da população brasileira que é incapaz de ler e decodificar um texto com informações básicas, tá? Então, é osso a gente ter que ir, né? Mas também por isso que este programa existe aqui. A gente vai ler e vai tentar entender juntos, né? Às vezes nem eu entendo. Além disso, argumenta, né, que a reunião feita por então ex-presidente com embaixadores teria sido um debate legítimo, sem caráter eleitoral e sem gravidade capaz de prejudicar o processo eleitoral. O encontro é o elemento central da ação movida pelo PDT. O PDT foi o partido que moveu a ação contra o Bolsonaro no TSE, tá? O TSE precisa, nesses casos, ser provocado por alguém, né? Então o PDT foi lá, levantou a mãozinha e falou: "Oi, TSE, tudo bem? Olha só, dá uma olhada nisso aqui, tá?" É bastante comum que partidos políticos façam essas ações no Tribunal Superior Eleitoral, tá? Na ocasião, em julho de 2022, a menos de 3 meses do primeiro turno, então Bolsonaro fez afirmações falsas e distorcidas sobre o processo eleitoral a partir de um inquérito da Polícia Federal sobre um ataque hacker contra o tribunal em 2018. Ele também buscou desacreditar ministros da Corte Eleitoral, então esse aqui é o cerne do ataque, né? O que eu acho que facilitaria aqui também nas matérias, uma coisa que eu tenho visto pouco, coloca aqui logo de cara, né? A matéria é da própria Folha, aliás, a matéria do delegado. Coloca logo de cara, né? Na ocasião, o Bolsonaro, a menos de 3 meses do primeiro turno, fez afirmações falsas e distorcidas sobre o processo eleitoral. Beleza. A partir de um inquérito da Polícia Federal sobre um ataque hacker lá. Ponto. Coloca aqui. O próprio delegado da Polícia Federal disse que a conclusão do Bolsonaro é X. Estapafúrdia, mentirosa. Que não chegou a essa conclusão, que não há evidência nenhuma no inquérito da Polícia Federal que leve às conclusões que Bolsonaro... Bolsonaro inventou as conclusões, sabe? Deixa mais, né, mais plau, né, Jimmy? Tem que deixar mais plau o negócio, senão as pessoas se perdem, a pessoa vai ler lá embaixo, daí tem aqueles parágrafos de meio, assim, que é um saco, né? Biriri, o advogado, 614 vírgulas, assim, 500 mil apóstolos no meio do texto. Não me espanta que as pessoas não saibam o que está acontecendo. Sinceramente, não me espanta, né? E agora todo mundo ficou bravo com o Leandro lá na Folha. Tá tudo bom, tudo certo, tudo bem. Muito bem. A gente vai seguir acompanhando isso, claro. Amanhã tem o julgamento, como disse aqui a Folha nos informou, né, corretamente, que o julgamento começa às 19 horas, portanto começa no meio do ICL Notícias, segunda edição, apresentado por quem? Chico Pinheiro, nosso famoso CP, né, e também Roberta Garcia, tá? Então você pode acompanhar que, claro, os highlights, as coisas mais importantes vão ser chamadas ali de todo modo, claro, na quarta-feira de manhã aqui no Desperta falaremos sobre a sessão e traremos trechos eventuais de vídeos também, porque sempre ajuda a nossa compreensão, beleza? Lula mantém sigilo sobre relatórios de inteligência dos atos de junho de 2013. O governo Lula decidiu manter sigilo sobre um lote de 13 relatórios produzidos por agentes de inteligência do Ministério da Justiça do governo Dilma Rousseff durante as jornadas da manifestação de junho de 2013. Os documentos foram classificados como reservados pelas autoridades que os produziram.
o que autoriza a manutenção do sigilo por 5 anos. Contudo, o Ministério da Justiça afirma que não há prazo para a publicidade dos documentos por se tratar de atividades de inteligência. 5 anos já passou, né? Matéria hoje da Folha, eu quis trazer isso aqui, por quê? Sabe por quê? Porque completou-se esse ano 10 anos das tais jornadas de junho, né? Aliás, a reportagem do Ítalo Nogueira, que é um excelente repórter da Folha, baseado no Rio de Janeiro. Quando é para elogiar, a gente elogia também, tá? Fica tranquilo. E ainda há uma incompreensão e uma disputa, né, em torno da historicidade do caso de 2013, muito grande, né, entre historiadores, entre filósofos, entre intelectuais, cientistas políticos, aquela coisa toda. Então seria muito importante que o governo Lula liberasse esses documentos, porque eventualmente nesses documentos há informações que podem vir à luz agora e ajudar a contar essa história de 2013, né? É uma história muito disputada ainda, né, em termos de registro histórico, tá? Vamos lá então, antes da gente entrar aqui no assunto do Arthur Lira, que é o quente do dia, rapidamente sobre a Argentina, que definiu o candidato da esquerda, da centro-esquerda na Argentina, foi definido este final de semana, tá? Já falaremos sobre o candidato. O presidente da Argentina vem hoje ao Brasil pela 4ª vez e deve conversar com Lula sobre ajuda econômica. Isso aqui, matéria lá do jornal O Globo. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, embarca novamente em solo brasileiro nessa segunda-feira. Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fernandes tem encontro marcado com os presidentes do Congresso Nacional e do STF, o Rodrigo Pacheco e a Rosa Weber. Medidas de apoio financeiro ao país que vive uma crise econômica e política deverão estar na pauta da viagem. Essa é a 4ª vez que o Fernandes vem ao Brasil e a 5ª que se encontra com Lula desde janeiro. O Lula foi para a Argentina, né? Além da posse de Lula, o presidente da Argentina veio ao Brasil em maio e posteriormente participou da cúpula de presidentes sul-americanos, sediada também na capital brasileira. Já o presidente Lula, como eu acabei de falar, fez visita oficial à Argentina na sua primeira viagem internacional. Um dos temas, claro, da Argentina é a possível entrada da Argentina no novo Banco de Desenvolvimento, né, também conhecido como Banco dos BRICS, cuja presidenta com A é a Dilma Rousseff. A Argentina conta com o apoio do Brasil para a tentativa de ajuda financeira por meio do NBD, o Banco de Fomento do Bloco, né, que por enquanto é formado pela África do Sul, China, Índia e Rússia. O Banco dos BRICS tem sede lá em Xangai, né? Bom, basicamente, qual é o problema da Argentina? A Argentina está sem dólar, está sem grana. E a Argentina tem rodado o mundo aí, não só o Fernandes, mas também o Sérgio Massa, que é o ministro da Economia, super-ministro, né? Lá fizeram um super-ministério, juntaram vários, e o Massa é esse ministro, em busca de grana. 2 semanas atrás, quando eu estive na Argentina, lendo a imprensa local e me informando também com colegas jornalistas, ativistas, né, e cientistas políticos, aquela coisa toda, a Dilma já deu um ok para a entrada da Argentina no Banco dos BRICS, né, um apoio verbal, inclusive numa reunião que foi feita lá na Argentina, entre a Dilma e uma comitiva, lá na China, entre a Dilma e uma comitiva da Argentina. No entanto, tem um problema. Para que você seja sócio ou, né, seja parte do Banco dos BRICS, você precisa botar uma grana. Tem que entrar com dinheiro. Não dá para você chegar lá e falar, preciso de um empréstimo agora. Não é tão simples assim. Para você ser parte do grupo, você tem que capitalizar. E a Argentina não tem essa grana. Esse é o grande ponto. A Argentina precisa desesperadamente, ao contrário do Brasil, de dólares. A Argentina não tem dólares. É um dos grandes problemas da Argentina hoje, né? Ao contrário do Brasil, graças a Deus, porque alguém aí uns anos atrás fez um grande colchão financeiro de dólares, né? Vocês lembram quem que foi? Foi o Bolsonaro? Não, não foi o Bolsonaro, né? Foi alguém antes do Bolsonaro. É fácil de lembrar quem foi, né? O governo Lula, principalmente o governo Lula 1 e 2 aí, né? Fizeram uma boa poupança de dólares no Brasil e graças a isso a gente não sofre muito do que sofre a Argentina, né? A Argentina não tem nada, tá zerada. Pegou um empréstimo com o FMI esses dias, né? Um tempo atrás, uns 2 anos atrás, não conseguiu pagar, os dólares entraram na economia argentina, em 3 ou 4 meses aqueles dólares foram embora da Argentina por evasão de divisas. Vocês imaginam na mão de quem que foi parar aqueles dólares, né? Não foi na mão da tia, né? Da tia Juanita, que tá passando fome lá na periferia de Buenos Aires, né? Os caras pegaram um empréstimo com o FMI e botaram o dinheiro na mão de quem na Argentina? Na mão de quem já tinha dinheiro, né? E aí essas pessoas pegaram esses dólares e para fora do país, tá? Então, né, elite econômica da Argentina, vamos dizer que não ajuda muito, aliás, né, não ajuda nada, né?
E agora a Argentina vai passar por eleições. Então, informação rápida na Argentina para a gente cair aqui no Arthur Lira, confirmado como candidato presidencial da esquerda, do bloco da centro-esquerda na Argentina, né? O Massa, né, o ministro, super-ministro da economia lá da Argentina, né? Já foi confirmado, se eu não me engano, na sexta-feira, né? Deixa eu ver se tem a data aqui. Mas eu acho que foi na sexta-feira. Havia uma indefinição grande no bloco, não se sabia se o bloco iria para as primárias da Argentina, o PASO, né, chamado de PASO, mas no fim decidiu-se por um candidato único, né, e então será o Sérgio Massa, o ministro da Economia. Pois é espantoso que o ministro da Economia da Argentina, num ano que a Argentina está com mais de 100% de inflação, seja o candidato, mas há algumas explicações. Primeiro, o outro concorrente dele seria o Vado, né, que é um cara mais próximo da Cristina. Então o Sérgio Massa ele tem uma capacidade de conseguir os votos da esquerda, peronista e tal, mas também alguns votos do centro, da centro-direita, porque ele não é visto como o que seria no Brasil um petista. Então ele não sofre tanto do antipetismo na Argentina. Estou transmutando para cá para a gente sacar, né? Lá seria peronismo, kirchnerismo, né? Ele não é tão ligado à figura da Cristina. Então não tem essa rejeição, né, do que seria o Brasil, o antipetismo, em cima do nome do Sérgio Massa. Esse é um dos principais motivos pelos quais ele foi escolhido, né? Então tem capacidade também, inclusive, de tirar alguns votitos da direita, né? O bloco de direita, por sua vez, vai disputar primárias entre o prefeito de Buenos Aires, o Larreta, e a Patrícia Bullrich, que é uma oligarca de família, oligarca de Buenos Aires, aquela coisa toda, né? Donos dos primeiro shopping da América Latina, aquela gente cheia de coisa, cheia de dinheiro, né? E é uma pessoa que, digamos assim, é uma pessoa de extrema direita, na verdade, tá? E na outra ponta, na extrema direita, ainda está Javier Milei, tá? Então, vamos ver como essas coisas vão. Uma coisa interessante é o seguinte, as primárias na Argentina, para fechar esse assunto, a gente vai voltar a falar de Argentina nos próximos tempos, tá? As primárias na Argentina são obrigatórias. O voto é obrigatório, mesmo para quem não é filiado aos partidos. Então é como se nós tivéssemos primárias no Brasil para definir, por exemplo, quem é que vai ser o candidato do PT. Se o bloco do PT, por exemplo, não tomasse uma decisão de candidato único e tivesse uma disputa interna para saber quem seria o candidato, isso iria para umas primárias e todos os cidadãos aptos a votar serão obrigados a votar, entendeu? Então na Argentina funciona assim. Por isso diz-se que o PASO é praticamente a eleição, é o primeiro turno, né? Então esperemos o que acontece. O PASO acontece agora em agosto. De novo, a esquerda se uniu no nome do Sérgio Massa, atual ministro da Economia do Alberto Fernandes, né? A Cristina Kirchner meio que não apoiava ele, estava apoiando um outro candidato publicamente, mas aí no fim das contas se acertou ali. Cristina não quis concorrer porque imagina-se que também não tenha mais aquela força política toda, ou seja, poderia perder a eleição, e sofre vários processos na justiça argentina, muitos deles com uma impressão muito forte de perseguição política, como aconteceu no Brasil, o chamado lawfare, e tem um certo receio de que se colocasse como candidata, poderia ser impedida ou até presa, tá? Então, a situação da Argentina política é bem complicada também, a gente vai seguir acompanhando aqui, né? Muito bem, notícia aqui da Folha de São Paulo: fome atinge o dobro de lares chefiados por pessoas pretas na comparação com brancas no Brasil, coisas que a gente já sabe, mas é sempre bom confirmar. Isso aqui está na capa de São Paulo, assinado pela Jéssica Mais e Fernanda Mena. A fome no Brasil tem cor e gênero, ela atinge proporcionalmente o dobro dos lares chefiados por pessoas negras, na comparação com aquelas encabeçadas por brancos. E a situação fica ainda mais severa em casas lideradas por mulheres negras. Então, a crise que se abateu em relação a principalmente as famílias mais pobres no Brasil durante a Covid foi cair na casa de quem? Basicamente, mulheres negras, tá? Isso é uma pesquisa que acabou de sair, chamado Segundo Inquérito Nacional sobre a Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia.
que será divulgado nessa segunda-feira, mas a Folha já antecipa aqui essa história. Muito bem, vamos lá falar de senhor Arthur Lira, a manchete da semana que saiu, né, do final de semana. Na verdade, a reportagem saiu ontem, foi publicada lá na revista Piauí e assinada pelo Breno Pires, que é um repórter que anteriormente trabalhava no Estadão, né, e vem acompanhando essa questão de orçamento secreto e tal desde o começo. Quando se começou a falar em orçamento secreto, as principais matérias de orçamento secreto, matérias de 2021, se eu não me engano, né? Ou começo de 22, já tinham a assinatura do Breno. Então, o cara que conhece muito esse tema e trouxe uma reportagem estarrecedora nesse final de semana. Vamos lá para a revista Piauí. Investigação da Polícia Federal sobre assessor de Arthur Lira descobre 11 pagamentos para alguém que estava no cadernito da máfia, tá? Anotado como, aspas, Arthur. Pra gente também não ter dúvida, com TH também, tá? Igual Arthur Lira, tá? Não é um outro Arthur, aparentemente. A Piauí teve acesso a documentos apreendidos pela PF, nos quais o nome Arthur aparece como destinatário de um total de R$250 mil entre abril e maio. Parece pouco, né? 250 mil hoje em dia, né? Todo mundo rouba isso aí, né? Hoje em dia a gente só fala de bilhão, né? Bilhão. Estamos falando de R$250 mil entre abril e maio, tá? 2 meses, portanto, né? Vamos lá então ler a reportagem aqui da Piauí. Deixa eu puxar minha canetinha um pouquinho mais para cima aqui. Não, deixa eu puxar para o lado aqui que ela vai incomodar menos. Aí. Desde o dia 1º de junho, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, está inquieto. Naquela data, agentes da Polícia Federal realizaram uma operação de busca e apreensão nos endereços do principal auxiliar do deputado. Lembramos aqui Luciano Cavalcante, né? Aquela operação da Polícia Federal que filmou gente trocando dinheiro dentro de carro, no estacionamento de hotel, levando mochilinha, levando malinha, aquela coisa toda, aquela imagem do cofre, né? O cofre cheio de grana que tinha um compromidinho de como é que é? De doença de disfunção erétil, né? O popular Viagra, não era o Viagra, era o outro lá, né? Aquela operação toda, ela foi feita em torno dessa máfia do kit robótica e um dos principais nomes desta operação chama-se Luciano Cavalcante, que foi assessor direto do Lira durante anos, tá? E também o motorista dele, do assessor, chamado Wanderson Ribeiro Josino de Jesus. A operação chamada de Hefesto, com H, assim batizada em referência ao deus grego da tecnologia e da metalurgia, investiga fraude em licitação e desvio de até R$8 milhões na compra de kits robótica pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Eu acho que é muito mais do que isso, porque só naquele cofre do Viagra tinha 4. Então, investiga-se desvio de 8. Isso é o início da investigação. Só no cofre do Viagra tinha 4 milhões em dinheiro vivo, em nota, tá bom? Então não deve ser 8, né? O caso levou o deputado Arthur Lira a dizer que cada um é responsável pelo seu CPF nesta terra e neste país, tentando se afastar das suspeitas de que o dinheiro desviado poderia acabar no seu bolso. Agora, no entanto, vamos ler de pé isso aí, porque, né, quando é coisa importante, a gente fica em pé. Agora, portanto, a Piauí teve acesso a relatórios da PF sobre a busca e apreensão, e a situação de Arthur Lira tende a se complicar. No endereço do motorista Wanderson de Jesus, que é o motorista do principal assessor do Arthur Lira nos últimos anos, a PF apreendeu um caderno caixa, tá? Caderno caixa é o livrinho caixa, né? Filme de máfia, Coppola, né? Os Infiltrados, aquela coisa toda, né? O Poderoso Chefão, o livrinho caixa, tá? Al Capone, esse aí, tá? É um caderninho mesmo, escrito lá de caneta, caderninho, tá? Mostrando saldos, repasses, destinatários e datas. As anotações manuscritas que estavam dentro de um Corolla referem-se aos meses de abril e maio deste ano, portanto. O nome Arthur, com TH,
que os investigadores suspeitam referir-se ao deputado Arthur Lira, talvez, não se sabe, aparece 11 vezes e vem acompanhado dos maiores valores, que totalizam um pouco mais de R$265 mil em 2 meses, abril e maio deste ano. Somando-se todos os depósitos anotados, o total dos repasses chega a R$496 mil neste caderninho caixa, tá? Vamos lá. Nas anotações do mês de abril consta que Arthur recebeu R$20 mil no dia 8. Uma semana depois foram mais de R$30 mil. No dia 17 de abril, houve um gasto de R$3.652 para Hotel Emiliano Arthur. Para quem não sabe, você aí que é remediado, né? Nunca ouviu falar em Hotel Emiliano, esse aqui é um dos hotéis mais caros do Brasil, tá, gente? Hotel Emiliano tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro. Para quem já foi para Copacabana, já viu um hotel que parece um hotel feito de plástico. Já viram esse hotel? É um hotel baixinho, assim, bem na orla, todo branco, né, com um entremeado, assim, parece impresso em impressora 3D aqui no hotel, né? Esse é o Hotel Emiliano, tá? Então, houve um gasto de R$3.600 isso está anotado no caderno caixa, no livro caixa. Hotel Emiliano Arthur. Coincidência ou não, traz a matéria da Piauí, quando vai para São Paulo, o deputado costuma se hospedar no Hotel Emiliano, nos Jardins. Além disso, os registros da aeronáutica mostram que, no exato dia 17, quando no caderninho caixa está registrado Hotel Emiliano Arthur, Arthur Lira embarcou num avião da FAB com destino para São Paulo. Isso tudo, repito, está anotado neste livro caixa que foi apreendido durante a operação dos kits robótica. Isso está escrito no caderno, tá bom? Isso não é opinião nem conclusão de alguém e tal, isso é o que está escrito lá. O dia 28 de abril registra o maior volume de recursos, com 4 repasses no total. R$6 mil para carro do Arthur, R$800 para Pix Almoço Arthur, R$29 mil em favor de Dejair igual Arthur, R$100 mil para Arthur. Tá bom? Tá 11, são 11. 11 as menções ao nome Arthur neste livro caixa. Que, obviamente, em uma suspeita de desvios de R$8 milhões, esse livro aqui não soma nem R$1 milhão, não é o único livro caixa. Isso aqui é o caderninho da padaria, né? Isso aqui é assim, ó, o hotel, né? Almoço, né? O que mais que tem aqui? É o Jair, tem que pagar o Jair. Vai, Jair, né? Esse é o caderninho da padaria, né? Numa fraude desse tamanho, em uma operação que num cofre tinha 4 pau dentro do cofre, esse caderninho aqui é o caderno da padaria, né? Então não é o livro caixa da organização, mas possivelmente um dos livros caixa, livro caderno caixa, como está sendo chamado pela Polícia Federal, enfim, da mesma coisa, né? O relatório não informa quem é Jair, o beneficiário de R$29 mil, mas há uma coincidência, traz aqui o Breno Pires na Piauí. O deputado Arthur Lira emprega em seu gabinete um secretário parlamentar cujo nome é Jair Marcelino. Não é possível. Coincidência. Ficaremos nas coincidências, né? Jair Arthur recebe R$29 mil. Por acaso, o Lira emprega no gabinete um secretário dele, cujo nome é Jair. Por acaso. O secretário parlamentar foi denunciado como integrante de um milionário esquema de rachadinha, que, segundo o Ministério Público Federal, Lira comandou na Assembleia Legislativa de Alagoas, na época em que era deputado estadual. As anotações ainda registram 2 pagamentos adicionais, um deles realizado no dia 10 de abril, no valor de R$12.500. Eu tô arredondando aqui, tá, gente? Foi em favor do Hotel Emiliano, de novo, mas não há menção ao nome do Lira. Em outra coincidência, os registros da aeronáutica mostram que o deputado viajou para São Paulo exatamente no dia 4 de abril, voando de novo em um avião da FAB de Maceió para São Paulo. Ou seja, eu, que sou um trouxa, e vocês, que são os trouxas, estão pagando esses voos do Lira todos, tá? Para ir para São Paulo se hospedar nos hotéis mais caros do Brasil.
de onde voou para Brasília no dia 9 de abril. E neste período passou por uma cirurgia que demandou repouso na capital paulista. Outro pagamento feito em 29 de abril, no valor de R$ 4,8 mil em favor de telefone Dona Ivonete. Não há detalhes, mas os agentes da Polícia Federal desconfiam que seja uma menção à mãe de Arthur Lira. Ela se chama Ivonete. Então, assim, é uma reportagem bastante completa. Notem que não traz apenas o que está no livro caixa, né? O jornalismo da Piauí fez aqui várias apurações paralelas para saber se no gabinete do Lira tem alguém chamado de Jair, encontrou lá quem que é Ivonete, aí a mãe do Lira, então foi indo. Várias coincidências incríveis. O índice de coincidências incríveis, nesse caso, é assustador. Então, leiam a reportagem da Piauí, está publicada, quero crer, na capa do jornal, sim, está. Tem imagem aqui do livro caixa, vamos tentar puxar isso aqui para abrir imagem em uma nova janela. Aqui, ó. Esse aqui é o livro caixa, para quem está conseguindo ver, né, o programa, né? Muita gente só nos ouve, né? Quem está conseguindo ver o programa, o livro está somado aí, né? Tem um total de R$ 420 mil no final do caderninho, e a gente pode ver as datas aqui em cima. As datas, e eu não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui tá escrito, ó, R$20 mil, dia 9 de abril, e aqui tá escrito Arthur São Paulo, Arthur SP. Aqui, ó, R$12.500, 10 de abril. O que é que tá escrito como despesa? Hotel Emiliano. Nesse dia, como mostrou a Piauí, Arthur Lira pegou um voo da FAB, pago por você, parabéns, e voou para São Paulo. O que mais tem aqui? R$30 mil no dia 15 de abril. O que está escrito aqui do lado? Arthur. Né? R$3.650 aqui no dia 17 de abril. O que é que está escrito como despesa? Hotel Emiliano Arthur. O que é que Arthur fez nesse dia? Pegou um avião da FAB, pago por você, parabéns, e foi para São Paulo, né? Então, aqui onde mais tem coisas mencionando Arthur, aqui, ó, 28/4, R$6 mil, carro Arthur. 28/4 ainda, R$29.200, de Jair Arthur. A Piauí já nos informou que de Jair é um assessor parlamentar empregado no gabinete de Arthur Lira. R$100 mil, dia 28/4, o que é que está escrito na rubrica? Arthur. Então, 29/4, por fim, R$4.800, telefone Dona Ivonete. A Piauí já fez o trabalho de casa e nos informa que o nome da mãe do Arthur Lira é Ivonete. Ó, às vezes as coisas são o que elas parecem mesmo, né? A investigação ainda está em curso. Não podemos afirmar nada categoricamente, mas, falando em bom português, 7h44 da manhã, Jimmy, ninguém aqui é otário, né? Já deu para entender mais ou menos o que é que está acontecendo aqui, né? Como se faltassem provas, então temos agora este livro caixa, que é um livro caixa típico de sistemas mafiosos, típico. De novo, para quem não acompanhou o começo do programa aqui, associações mafiosas no mundo todo ainda usam papel e caneta para fazer livro caixa, gente, tá bom? Certas coisas não mudaram. Por quê? Porque são os lugares mais seguros para fazer. Não tem cópia, não pode ser acessado em quebra de sigilo, não está na nuvem e podem ser destruídos. Então esses cadernos caixa, eles são, com alguma frequência, destruídos depois de um tempo, né? Então sim, o PCC ainda usa livro caixa. PCC, né? As máfias no geral usam livro caixa ainda. É a maneira como você faz. E quando você tem um esquema de roubo desse tamanho, você precisa fazer controle. É impossível você não fazer controle. Você envolve muita gente, vira uma empresa. Isso aqui é contabilidade de empresa, tá? A única diferença é que não vai ser lançado no imposto de renda. Esse dinheiro aqui desse jeito. Claro que depois pode passar por restaurante, posto de gasolina, Bitcoin, aí vira aquela zona, né?
aí vira dinheiro legal, porque em algum momento esse dinheiro aqui precisa ver a luz do dia, senão as pessoas não conseguem gastar. Você consegue gastar R$100, 200, R$1.000 de dinheiro desse jeito aqui. Agora, se você quiser realmente roubar dinheiro, comprar uma Ferrari, como fez o Collor, aliás, não uma, várias, né? Esse dinheiro precisa ver a luz do dia em algum momento. Então a Polícia Federal, claro, já vai investigar também o crime correlato de corrupção, que é a lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro não existe como crime sozinho, tá? É um crime sempre correlato ao outro. Então aqui, sem dúvida, a Polícia Federal vai tentar identificar como esse dinheiro via a luz do dia, tá bom? Uma matéria importante lá do Estadão também, que se relaciona a Arthur Lira. Lira emprega em estatal enteada primos e aliados. Salários somam R$128 mil. Isso não tem a ver com esse escândalo de corrupção do kit robótica, mas também é reportagem sobre Arthur Lira para mostrar como Arthur Lira montou em cima de uma estatal na negociação com o governo federal, né, na tal da negociação política, naquela coisa, para conseguir votos na Câmara, aquela coisa toda. Essa foi a estatal que foi montada pelo Lira, onde ele montou em cima e onde está usando como sua arma política para empregar pessoas também. Então, não vou ler essa matéria hoje, não vou me delongar aqui, porque ainda a gente quer falar de kit robótica, mas, só para lembrar, essa matéria está publicada no Estadão. E aí, tem uma matéria que é importante, não tirarei a importância da matéria, tá? Da Folha de São Paulo. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho aqui com vocês para a gente refazer o título dela. Vamos lá fazer um exercício, um brainstorming sobre como a gente poderia melhorar este título da Folha de São Paulo. Por quê? Porque eu acho que, por exemplo, se eu fosse o Arthur Lira, eu usaria essa matéria da Folha em minha defesa. Porque a matéria da Folha é ótima para mim. Kit robótica alvo da Polícia Federal rende medalhas em Olimpíada e impacta alunos em Alagoas. É excelente a manchete. Pro Arthur Lira, né? A reportagem é excelente. Mesmo. Ela é muito melhor que a manchete, inclusive. Mas, contudo, no entanto, todavia, a gente sabe que as pessoas, principalmente nas redes sociais, não leem as reportagens. Não interessa se eu gosto disso ou não. Não interessa. Não interessa se você, que é meu colega jornalista, gosta disso ou não. Não interessa se você vai ficar reclamando, né? Igual o vovô Simpson, olhando para cima e reclamando que as pessoas, em vez de ver Big Brother, elas têm que ler notícia, tá bom? Não interessa. A responsabilidade para chegar nas pessoas é nossa. E nós chegamos nas pessoas hoje, no mundo de hoje, como ele está posto hoje, não é só no Brasil, é no mundo todo, pelas redes sociais. E nas redes sociais as pessoas têm uma tendência muito forte de ler somente os enunciados. Então isso aqui vai passar pela timeline de milhões de pessoas. As pessoas vão fazer assim, elas vão estar tocando pra cima, daí elas vão ver o gol do Suárez do Grêmio ontem, aliás, golaço, pra variar, claro. Luizito Soares, entenda, eu amo você, tá? Entenda isso, de uma vez por todas. Elas vão ver o gol do Suárez, vão ver um vídeo de 7 segundos com o gol, que é o que temos de paciência pra hoje. Vão rodar pra cima, vão ver o negócio da mansão do Neymar, que o Neymar tomou uma multa lá, porque fez pra variar Neymar, né? Um dos seres humanos mais desprezíveis que eu tenho notícia, na minha opinião. Foi lá, desviou o curso de um rio, pegou a areia do rio, botou na casa dele e tal, tomou uma multa e no final de semana foi tomar banho na porcaria do lago que ele fez que não podia ter feito. Por quê? Ser humano desprezível. Daí elas vão pular pra cima e isso aqui vai aparecer na timeline delas, no Instagram, no Twitter, sei lá onde. E elas vão ler assim, kit robótica rende medalhas das Olimpíadas e impacta alunos. Daí elas vão pensar, tá vendo? Também não é tudo isso não, olha aqui, ó. Ah, tudo bem, os caras podem ter feito um negocinho lá, mas não é assim. Então, a manchete é importante. Sim, ela é fundamental na comunicação com as pessoas. E aí a matéria mostra que, né, que os alunos das escolas de uma cidade, né, chamada Canapi, incorporou os robozinhos, recebeu 390 kits, né, incorporou isso nas escolas, aparentemente fez o trabalho de casa, tá? No recebimento desses kits.
treinou os professores, indicou lá uma pessoa do município para ser responsável por isso. Os alunos estão lá usando os robozinhos e foram para uma Olimpíada de Robótica em São Paulo e ganharam um monte de medalha lá, né? Excelente, incrível, incrível. E a matéria também explica aqui, né, dizendo tudo que acontece, os robozinhos e tal, mas também ela traz o contexto da investigação. Onde é que tá? Tá lá embaixo. Quem é que chegou lá embaixo para ler isso aqui? Só eu. Só eu. Eu não tô exagerando, gente. Eu tô falando sério mesmo. Quantas pessoas vocês acham que leram a manchete versus, como diz meu filho, né? Versus, quantas pessoas leram a manchete versus quantas pessoas chegaram no pé da reportagem para ler que isso aqui é fruto de um escândalo absurdo de roubo de dinheiro público. Pense, tá? Aí tem aqui mostrando quantos milhões, papapá, papapi, papapó. Aqui, por exemplo, tem fotos. Isso aqui é uma escola, uma creche lá de uma prefeitura que recebeu dinheiro do kit robótico. Olha aqui, ó. Tá parada essa obra faz anos, tá na matéria, tá? Qual que é o problema desse negócio, né? O problema é isso aqui, ó. A própria Folha reportou isso aqui no ano passado, né? Aliado de Lira vendeu kit robótica 420% mais caro do que declarou ter pago. Empresa que obteve verba federal pagou R$ 2.700 por kit e vendeu esses kits para o poder público por 14 mil. É aqui que vem a diferença da grana, né? Isso que não se investigou ainda, o pagamento de 2.700, porque eu quero imaginar que esse 2.700 pago lá na ponta era capaz de custar R$500. Tô chutando aqui, tá? Tô chutando. Eu tô chutando que esse kit robótico, se vocês comprar ele no mercado mesmo, no varejo, importar, sei lá, fazer, ia custar 500 pila. O negócio já de saída custou 2.700. De 2.700 passou para 14. Só no atravessador, que é essa empresa que é investigada hoje, né? A empresa de Maceió contratada para fornecer os kits robóticas para prefeituras por meio do orçamento secreto, Os municípios pagaram 14 mil, né? Só que não foram os municípios, a maioria que pagou. Não foi o município, não foi o dinheiro do município, foi o dinheiro do orçamento secreto, direcionado pelos deputados, mais precisamente para aliados do Arthur Lira. Porque para as Alagoas foi 70% de toda a grana dos kits robóticas do Brasil foi parar nas Alagoas, que estamos chamando aqui de NASA, National Alagoas Space Association, né? E aí tem o escândalo aqui da Megaleak, que é essa empresa que comprou os kits robóticos. Então a Megaleak foi lá, comprou os kits robótica por 2.700, é isso? E vendeu por 14 mil. Para você, né? Para mim e para você. A gente paga o avião da FAB do Arthur Lira, né? A gente paga o kit robótica e tudo. Então, eu acho, para além do mais, né, o governo Bolsonaro destinou 26 milhões em kit robótica para escola sem água e sem computador. Isso aqui a gente já sabia, né? Então, eu acho que assim, não sou contra que essa matéria exista, mas o título, cara, é crucial. Isso aqui vai se espalhar pela internet, isso aqui... Olha, vocês tenham certeza que alguém que vai querer defender o Arthur Lira ou ele próprio vai citar isso aqui em algum momento. Podem ter certeza disso. Então a gente poderia fazer uma coisa tipo assim. Kit robótica alvo da PF que rendeu medalhas, que rende medalhas em Olimpíadas e impacta alunos em Alagoas, custou, e aí quanto é que é? 420, né? Custou 420% a mais. Pronto, estava resolvido. 420, pronto aqui, ó. Custou R$420 a mais, % a mais. 420%. Pronto. Pronto. Por que eu tô sendo chato com isso? De novo, a imensa maioria das pessoas vai ler só isso aqui, ó. Só isso aqui. As pessoas não leem os textos. Ah, eu não gosto disso. Tudo bem, vai ficar não gostando. Não vai resolver não gostando. Isso assim, ó, mas milhares de estudos no mundo inteiro mostram que as pessoas só leem títulos. Então esse título aqui, ele é ruim, porque ele, de certa forma, ao não informar, ele desinforma, né? Isolado assim, ele parece que, tudo bem, teve um problema lá, mas olha, na verdade estão fazendo a revolução lá nas Alagoas.
Não estão fazendo a revolução. Entregaram um monte de kit robótica em escola que não tem banheiro, em escola que não tem água. Entregaram um monte de kit robótica, são 7 os principais municípios contemplados com esse dinheiro do senhor Arthur Lira para aliados. Vários deles têm obras de creche e de escolas paradas há anos. Então, em vez de essa grana ser usada para terminar a creche, para terminar a escola, ela foi gasta nesses kits robótica. Por quê? Porque é um negócio que aparece mais, consegue conquistar voto mais rápido no ano eleitoral e permite que uma empresa atravessadora compre esses kits por R$ 2.700 e venda para o poder público por R$ 14.000. Um ágio de 420%, e daqui que sai o Hotel Emiliano, e daqui que sai o dinheiro da mamãe, e daqui que sai o dinheiro do assessor, é daqui, ó, disso aqui. Então, na minha opinião, eu acho que a manchete deveria contemplar o caso de corrupção, mesmo que seja para fazer um... Não, mas veja bem, em alguns lugares foi bem usado. Não tem problema nenhum fazer isso aqui, mesmo. Não tem problema nenhum. Agora, se não está informando aqui, gente, 90% das pessoas vai ler só isso aqui. Só. As pessoas não vão descer como eu desci lá às 5 horas da manhã, desci lá no pé da página para ver lá embaixo, ah, tá aqui, né? Mas tem um caso de corrupção em relação a isso. Tá? Vou sempre bater em cima disso. Eu acho um erro, assim, 2023 a gente tá ainda não entendeu como essas coisas andam. Eu acho complicado, tá bom? Ó, temos aqui mais uma série de coisas que não vai dar tempo hoje. O programa está acabando. Então, ô Jimmy, acho que antes de mais nada, deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente consegue passar rapidinho aqui. Aqui... Parará, são todos assuntos que demandariam mais tempo. Então eu vou esperar para falar amanhã. Vou deixar tudo aberto aqui, tá, gente? Tem coisas que não se apagam entre hoje e amanhã. Aqui é mais Arthur Lira, kit de robótica e tal. Então, vamos deixar assim, porque eu preciso passar um recado importantíssimo para vocês. Ó, amanhã teremos um dia quentíssimo amanhã, tá? Amanhã de manhã, 7 horas da manhã, ao vivo tem Desperta. Às 8 horas da manhã, ao vivo, tem o N1, o ICL Notícias, primeira edição. À tarde tem... Que horas vai ser a CPI, Jimmy? 2 horas, né? O pessoal falou antes, né? 2 da tarde amanhã, ao vivo, nos canais do ICL, todos tem a transmissão da CPI dos atos golpistas. Às 6 horas da tarde tem o N2, ICL Notícias, segunda edição, tudo nos canais do ICL. E aí, na colada do N2, teremos uma aula magna feita exclusivamente para o Brasil. Isso aqui não é um negócio que o Edu foi lá e pegou uma coisa que o Domênico De Masi já tinha colocado na internet, né? E reempacotou esse negócio e vai transmitir amanhã. Não, atenção. O Domênico De Masi foi contatado pelo ICL, foi conversado para ele dar uma aula magna exclusiva para o ICL, tá bom? Ela é exclusiva para o ICL? Não. Ela é exclusiva para todo mundo que se inscrever. Tem o link aí, icl.com.br/desperta. É de graça, então você vai ter acesso a um conteúdo de graça. Gente, para você entrar nesses eventos presenciais, para ver um cara como o Domênico De Masi falar, que vai falar amanhã sobre mudanças no mercado de trabalho, sobre a emergência da inteligência artificial, para a gente sacar se a gente vai perder nosso emprego ou não, se a gente pode usar esse negócio a nosso favor ou não. Vai falar sobre tudo isso para você, assim, pagar para ver um cara como esse nesses eventos de coach, e tal. Primeiro que o Domênico De Masi não frequenta essa galera aí, né? Não frequenta esse concheirismo todo aí. Mas se fosse um cara como ele, você ia pagar uma fortuna para assistir uma palestra do Domênico De Masi. Isso vai acontecer amanhã de graça. De graça com mediação do Edu Moreira, às 8 horas da noite. Só que tem que se inscrever. Por quê? Porque só quem se inscrever, de graça, icl.com.br/desperta, vai poder assistir essa aula magna amanhã. Não tem repeteco, não tem reprise, não fica gravado no YouTube, não adianta tirar para ver depois. Então, reserva um horário do seu dia, amanhã, 8 horas da noite. Inscreva-se neste link que amanhã isso será transmitido ao vivo, exclusivo e exibição única, sem reprise. Tá bom?
O link para o N1 está nos comentários. Pulem para o programa. Muito obrigado a todo mundo que esteve por aí. Amanhã eu não estarei no Desperta. O William De Luca apresentará o programa no meu lugar, porque eu estou indo viajar, irei para a Inglaterra e para a Escócia. Vou passar as próximas 2 semanas por lá, participando de eventos e encontros, né? Um deles na London School of Economics. Estou muito feliz com esse convite, né? Mas dou detalhes para vocês ao longo das semanas, mas de todo modo teremos Desperta todo dia às 7 horas. Na quarta-feira eu já volto, tá? Na quarta-feira eu farei o Desperta lá de Londres e depois farei o Desperta ao longo de todas as semanas, todos os dias da semana, até voltar para casa. Então teremos o programa ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, só que amanhã ele será apresentado pelo querido William De Luca, tá bom, gente? É isso, muito obrigado, amanhã estamos de volta. Obrigado, William, por segurar a onda aí. E quarta-feira estou de volta, amanhã com o William, quarta-feira comigo. Tchau!